Olá, estudantes! Vamos à correção da nossa segunda atividade. Mas lembrem-se de seguir o processo correto. Primeiro, façam as atividades no prazo certo. Logo após terminado, que vocês terem em mãos a correção comentada, aí vocês façam os devidos acertos, porque só assim vocês vão conseguir aprender. Porque vocês acertam aqueles detalhes que vocês não conseguiam entender e aí a partir daí o aprendizado acontece. Lembre-se, o ideal é você ter um rascunho ou até anotar no caderno mesmo. O nosso conteúdo, que é as atividades propostas, trata-se do círculo trigonométrico, que foi um conteúdo assim bem detalhado, precisou de várias informações, inclusive eu disponibilizei lá 8 vídeos sobre o assunto, que foi a nossa aula do Google Meet, a aula da Sedu e mais 8 vídeos do Portal da Matemática, que é um site aí que é confiável para você estar estudando, ok? Espero, ajudar vocês nessas correções de forma bem detalhada. Então vamos começar a nossa correção. Vamos ao nosso primeiro problema. Acompanhe aqui comigo. Um mecânico industrial precisa calibrar uma máquina para girar 825 graus em sentido anti-horário, mas a máquina só aceita a inserção de medida em ângulos em radianos. Então, qual é a medida do ângulo em radianos que o mecânico deve inserir na máquina? Como na máquina tem que ser ângulos em radianos, e o ângulo dado foi de 820 graus em graus, então nós temos que fazer a transformação de graus para radianos. E aí tem várias maneiras de você fazer isso. Na aula do Google Meet eu ensinei uma maneira. Aí eu vou fazer de outra maneira aqui para vocês estarem desenvolvendo esse raciocínio. Mas a criatividade do aluno é essencial. Vocês podem estar utilizando qualquer método, talvez até um inventado por vocês mesmos. Então vamos lá. Eu tenho aqui 820 graus. E aí eu posso dizer que o 820 graus é a mesma coisa que 360 graus mais 360 graus mais 90 graus mais 15 graus. Eu só estou desmembrando o meu número, porque 360 mais 360 dá 720, mais 90 nós teremos 810, mais 15, 825. Então só estou desmembrando. Mas por que eu estou desmembrando? Eu estou desmembrando justamente por causa desses valores aqui. Ó. Este daqui nós temos uma volta inteira, aqui você tem um quarto de volta e esse daqui foi o que sobrou. Então esses daqui são valores fáceis de transformar. Eu não preciso usar a regra de 3 ou qualquer outra coisa. Começando por esse. Então posso dizer que isso é igual a quem? 2π, correto? Porque é uma volta inteira. Aqui eu posso dizer também que é 2π, ok? Aqui eu posso dizer que é π sobre 2. E aqui π sobre 12. Por quê? 180 dividido para 2 dá 90 e 180 dividido para 12 dá 15 graus. E aí agora é só somar tudo isso, a gente vai ter este ângulo em radianos, ok? Mas você tem frações de denominadores diferentes, então você tem que deixar os denominadores iguais para você resolver esse problema. Então nós vamos substituir esses valores e aí eu vou deixar os denominadores iguais. Vou deixar os denominadores tudo igual a 12. Eu vou começar por esse. Eu posso dizer que este daqui é 24π 12avos. Por quê? 24 dividido para 12 é igual a 2. Mas, aqui é a mesma coisa. 24π sobre 12 ou 12avos. Porque 24 dividido por 12 é igual a 2. Mais, aí aqui eu vou multiplicar os 2 por algum valor que eu chegue até 12, que eu quero 12 lá embaixo.
Então, o número que nós vamos multiplicar aqui é 6, tanto em cima como embaixo. Então, aqui eu terei 6π sobre 12. Aqui já é 12, né? Não precisa nem mexer com nada. Como os denominadores são iguais, então eu posso concluir que a parte de baixo aqui vai ser 12. Aí agora a parte de cima, 24 mais 24, 48. 48 mais 6, 54. Com mais 1, 55. E aí você tem π 12avos. Então, respondido aí o nosso problema. É só vocês olharem lá a alternativa que tem esse valor aqui, que é a representação do ângulo 825 graus em π radianos, ok? Muito fácil, né? Respondido aí a número 1. Vamos à nossa próxima questão. Agora, vamos à correção do nosso segundo problema. Acompanhe. Ao beneficiar certo composto em laboratório, um químico precisa calcular o cosseno, vou sublinhando logo, né? O cosseno do arco 37π sobre 12 radianos, pois esse valor representa um coeficiente da equação utilizada para a composição. Que valor o químico descobriu, dado que cosseno de 15 graus é igual a raiz de 6 mais a raiz de 2 sobre 4. Então vamos começar aqui. Eu poderia, né, ou transformar em graus ou deixar mesmo em π radianos. Desta vez eu não vou fazer a transformação. Eu vou apenas utilizar o que nós temos e a gente vai tentar entender como fazer isso em π radiano mesmo. Então eu vou pegar aqui 37π 12avos, 37 12avos radianos, e vamos tentar fazer aqui uma manipulação deste valor para melhorar a resolução do nosso problema. Eu vou dizer que isso é igual a quem? 36π sobre 12 mais π sobre 12. Ok? E aí nós vamos modificar a maneira de escrever o número. Isso daqui é igual a 36π dividido para 12, eu tenho 3π mais π 12avos. E aí agora eu quero que vocês tenham atenção para isso daqui. Nós já vimos que 2π é uma volta inteira. Então 3π seria o quê? Uma volta e meia. Eu vou até escrever aqui, ó. Isso aqui dá, vou consertar aqui, uma volta e meia. Isso aqui é uma volta e meia. Uma volta e meia e π sobre 12 radianos a mais depois de uma volta e meia. E vocês também sabem, já da questão, né, anterior, que π 12avos corresponde a 15 graus. Bem sugestivo aqui, né? Então você já pode usar os dados do problema para beneficiar você na resolução. Aí agora eu vou pegar a circunferência trigonométrica. Como nós estamos trabalhando com o cosseno, aí eu vou dividir os 4 quadrantes e vou colocar os sinais que a gente já viu, né, anteriormente. Para o cosseno, o primeiro quadrante e o quarto quadrante é positivo, e esses dois, que é o segundo e o terceiro, são negativos. E aí você tem que partiu do zero. Aí você deu uma volta, você tem 2π. Você deu meia volta, então parou aqui. O nosso ângulo está mais o quê? Mais 15 graus aqui para baixo. Ó. Então aqui que está o 37π sobre 12. Então esse ângulo aqui, ó, a distância dele até chegar ao eixo
das abscissas, vamos colocar aqui o eixo X, tem-se 15 graus. Então ele é correspondente, ou melhor, congruente ao ângulo de 15 graus lá no primeiro quadrante. Como o cosseno de 15 graus é raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4, e este ângulo ele é congruente a 15 graus, tem o mesmo cosseno, com uma diferença. Neste quadrante, o sinal é o quê? Negativo. Então a nossa resposta vai ser o quê? 37, ou melhor, deixa eu apagar aqui, fazer um acerto. A nossa resposta é cosseno de 37π sobre 12 é igual a quem? Como ele tem o mesmo, né? Aí eu tenho raiz de 6 mais raiz quadrada de 2 sobre 4, só que isso daqui vai ser negativo, porque no terceiro quadrante o cosseno é negativo. Então é essa alternativa, né? Ou a alternativa que tem essa expressão que é a resposta ao nosso problema. Então cosseno de 37π sobre 12 é igual a menos raiz de 6 mais raiz de 2 dividido para 4. Respondido aí o nosso segundo problema. Vamos ao nosso próximo problema. Vamos ao nosso terceiro problema. Acompanhe comigo. A tangente de um ângulo x é menos raiz de 3 sobre 3. E ainda sabe-se que ele está no quarto quadrante. Que ângulo pode ser este, escrito em radianos? Então vamos tentar descobrir aí. E aí vocês vão ter que voltar lá naquela tabela dos ângulos notáveis para facilitar. E aí se vocês desenharem aqui, vou colocar a circunferência, dividir aqui em 4 quadrantes. Nós estamos trabalhando aqui com a tangente. E aí vocês colocam os sinais da tangente. Você tem mais, menos, mais e menos. E aí eu vou ver aqui, né? Ele me fala que este ângulo está no quarto quadrante e a tangente dele é a raiz de 3 sobre 3. Então ele está aqui, ó. Vou colocar aqui, né? Certo? Eu não sei que ângulo é esse, eu preciso descobrir. Mas vocês já sabem que ele é congruente a algum ângulo aqui. É só saber que ângulo tem aquela tangente, mas com sinal diferente, porque no primeiro quadrante é positivo. Olhando lá na tabela dos ângulos notáveis, vocês vão ver que tangente, não é o seno, aqui ó, tangente, vou até abreviar aqui para ficar fácil, né? Tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3. Positivo porque ele está no primeiro quadrante. Então tem que ser correspondente a algum ângulo neste quadrante a 30 graus. O 30 graus está aqui. E aqui nós temos o 0 graus. A distância de 30 graus a 0 são 30 graus. Então a distância deste ângulo aqui, que também é 360 graus, dando uma volta inteira, até este ângulo tem que ter 30 graus. Como que eu descubro isso? Basta pegar 360 e subtrair de 30. Então você descobre que este ângulo é de 330 graus. Mas ele quer esse ângulo escrito em radianos. Já descobrimos o ângulo. Basta fazer uma transformação agora. E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no número 1. Repetir aquela transformação. Então eu vou colocar aqui. E a criatividade é do aluno. Espero, né, que vocês aí desenvolvam da melhor maneira possível. Então eu vou colocar aqui 2π
que é uma volta inteira, menos 30 graus. Que é o que eu acabei de fazer aqui, ó. 360 menos 30 dá 330. 330 é igual a quem? 360, que é uma volta inteira, menos 180 dividido para 6 dá 30. Então 360 menos 30. Mas os denominadores são diferentes, então eu vou tentar deixar os denominadores iguais. 2π pode ser a mesma coisa que o quê? 12π, certo? Sobre 6, menos π sobre 6. Então, eu posso concluir que 300 e mudar o sinal aqui de equivalência, né? E 30 graus equivale a, fazendo a subtração, 11π sexto. Então, nós temos 11π sobre 6, que é a resposta ao nosso problema. É só olhar a alternativa que tem esse valor em radianos, aí você chega à resposta correta. Muito fácil, né? Vamos ao nosso quarto e último problema. Vamos ao nosso último problema para a gente finalizar a nossa correção. Inclusive, nesse problema, eu coloquei aqui as alternativas justamente porque precisaremos dela para resolver o problema, visto que ele colocou uma informação que foi passada na aula, mas que talvez o aluno não percebeu. Vamos lá. A tangente também pode ser obtida pelo quociente é divisão do seno pelo cosseno, ou seja, seno dividido pelo cosseno é igual a tangente. Qual ângulo descrito abaixo, medido em radiano, não satisfaz? O único que não satisfaz essa relação apresentada no problema. Então, nós temos 5 arcos e um desses não satisfaz a divisão do seno pelo cosseno e que dê a tangente. Eu vou responder aqui pegando esses valores e transformando em ângulos. Talvez a compreensão fique melhor. Então vamos transformar um de cada vez. Vamos ver a equivalência deste ângulo, deste arco, melhor dizendo, a correspondência dele em graus. Vamos começar pelo primeiro. Π eu sei que é meia volta, então é 180 graus. 180 dividido para 3 dá 60. 60 vezes 4, 240 graus é o nosso primeiro ângulo. 180 dividido para 3 também dá 60. Vezes 2 vai dar 120 graus. 7π sobre 6, então nós temos o quê? Π dividido por 6, que é 180 por 6, dá 30. 30 vezes 7, 210 graus. 180 dividido por 6, 30. 30 vezes 11, 330 graus. Ok? E aí nós temos aqui agora 3π sobre 2. Aqui eu tenho 180 dividido por 2, 90. 90 vezes 3, eu tenho 270 graus. Então eu tenho que ver cada um aqui se essa relação é válida. Então vamos começar pelo 240. Quem é o seno de 240? E quem é o cosseno de 240 graus? Bom, de 240 para chegar até 180 são 60 graus. Então ele é correspondente a 60 graus lá no primeiro quadrante. Então nós teremos o que aqui? O seno de 240 é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno é meio. Mas eu tenho que ver o sinal ainda. Como se trata de seno, primeiro e segundo é positivo. Já o cosseno, o terceiro e quarto é negativo. Então, como esse daqui está primeiro, segundo, terceiro quadrante, é negativo. Então, aqui vai ser negativo. O cosseno
O terceiro quadrante também é negativo para o cosseno. Então, isso daqui é negativo. Vamos ver o de 120 agora. Seno de 120 graus é igual a... E o cosseno de 120 graus é igual a... De 120 a 180 são 60 graus. Então, novamente, ele é correspondente a 120. Então, vou repetir a mesma coisa. Ó. Raiz de 3 sobre 2 para o seno. E aí você tem meio para o cosseno. Mas agora nós temos que ver o sinal. Seno 120. O 120 está no segundo quadrante. Para o seno é positivo. Então, vou deixar positivo. Para o cosseno, ele está ali no segundo quadrante. No segundo quadrante, cosseno é negativo. Então, isso aqui vai ser negativo. Vamos agora ao próximo. Nós temos 210. Seno de 210 graus e cosseno de 210 graus. 210 diminuindo 30 graus, eu chego a 180. Então, essa distância é de 30 graus. Ele é correspondente ou congruente ao ângulo de 30 graus no primeiro quadrante. E o seno de 30 é meio. E o cosseno é raiz de 3 sobre 2. Mas agora nós temos que ver o sinal. Como ele está no terceiro quadrante, para o seno é negativo. Também está no terceiro quadrante, para o cosseno ele também é negativo. Então, os dois são negativos. Agora nós vamos ao 330. Seno de 330 e cosseno de 330. E aí nós temos seno de 330, de 330 a 360 são 30 graus, então já é correspondente a 30 graus. O seno é meio e o cosseno é raiz de 3 sobre 2. Como ele está no quarto quadrante, vocês têm que voltar lá e ver que para o seno é negativo. Para o cosseno é positivo, então não vou colocar o sinal. E finalizando aqui, você tem seno de 270 graus e cosseno de 270 graus. Como ele está ali nos pontos extremos que a gente viu lá no plano cartesiano, o seno é o eixo y e o cosseno é o eixo x. E aí, vendo as coordenadas exatamente onde o ponto aí do ângulo 270 graus, nós teremos lá, para x eu tenho 0, para y menos 1. Então, o seno aqui é menos 1 e o cosseno é 0. E aí, com isso tudo aqui em mãos, dá para a gente responder o nosso problema. Então, vamos começar por esse. Você tem menos raiz de 3 sobre 2 dividido por menos meio sobre 2. Aqui você tem aqui raiz de 3 sobre 2 dividido por menos meio. Aqui você tem menos meio dividido por, vou voltar aqui, menos raiz de 3 sobre 2. Aqui você tem menos meio dividido por raiz de 3 sobre 2. E o último você tem menos 1 dividido para 0. E aí nós vamos ver a relação da divisão lá. Essa primeira, se eu dividir esses dois números, isso daqui é verdadeiro. É possível fazer essa divisão. Essa segunda também. É possível fazer. Aqui, verdadeiro. Aqui também. Ok? Tranquilo, porque qualquer uma dessas divisões são possíveis de se fazer. Porém, esta daqui é uma divisão inexistente. Não tem como dividir para zero, com exceção do zero dividido para zero, que seria uma indeterminação, mas é uma exceção muito restrita. Então, para qualquer número, né, com essa exceção que eu te falei, essa divisão não existe. Porque como vou dividir uma quantidade por nada? Se não tem ninguém para dividir, não tem como fazer essa divisão. Então, a gente vê o quê?
que a alternativa correta é a letra E. E no Google Formulário, às vezes, ela pode alternar. Nem sempre vai ser a mesma coisa. Ok? Muito fácil, né? Daria para a gente responder já diretamente que é este. Quem prestou atenção na aula. Mas, né? Aí eu fiz o detalhamento para a gente ver que é verdadeiro essa alternativa, porque não existe aquela divisão por zero. Ok? Tranquilo? Espero aí ter ajudado vocês em todos esses detalhamentos dos problemas para que vocês façam as devidas correções. Lembre-se do que eu falei lá no início. Sigam o processo corretamente para que o aprendizado aconteça. E se vocês tiverem alguma opinião sobre as correções, coloquem nos comentários particulares do Google Sala de Aula ou comentem lá nas aulas do Google Meet. Fiquem à vontade para dar um feedback para mim também. Eu estou tentando aí dar o feedback da melhor maneira, dar essa devolutiva para vocês. Agora resta vocês ter uma contrapartida e estar dando opinião para a gente tentar melhorar essas correções ou até mesmo as aulas do Google Meet. Ok, gente? Muito obrigado pela participação de todos e até a nossa próxima correção, se Deus quiser.